a oração cristã. O que é, para que serve, como fazer? Nós estamos iniciando hoje, na aula 48 do nosso curso Catecismo da Igreja em um Ano, o curso sobre oração, a quarta parte do Catecismo. Eu convido você, nessas próximas aulas, conhecermos melhor a riquíssima tradição cristã católica sobre oração. As várias formas de oração, os grandes tesouros da igreja que nos ajudam na vida espiritual. Quem não reza não se salva, dizia o grande Santo Afonso Ligório. Então venha comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa é a aula 48, nós vamos comentar os números 2558 a 2584. Na verdade, nós vamos avançar um pouquinho para fechar o capítulo. Vamos até 2597, falando sobre os Salmos. Então, essa quarta parte que estamos iniciando hoje, quarta parte do Catecismo da Igreja, se dedica à oração cristã e tem essa ilustração logo na página 701 do Catecismo. É uma miniatura do mosteiro de Dionísio, no Monte Athos, pintado em Constantinopla por volta do ano 1059. Cristo se dirigindo ao Pai em oração, no Monte das Oliveiras, naquela sua noite de agonia, ele eleva suas mãos ao Pai. E os apóstolos, a uma certa distância, observam Jesus falando ao Pai. Os apóstolos foram sentindo o desejo de aprender com Cristo como orar. Vamos nos lembrar que, naquela época, a religião judaica estava organizada de uma tal forma que o culto no Templo de Jerusalém, o culto dos sacrifícios, era cheio de legalismo. E então o povo tinha que ir à sinagoga, e na sinagoga buscar oração, mas havia mais de 630 mandamentos. Os 10 mandamentos foram sendo complicados, estendidos, alongados, multiplicados pelos fariseus, pelos escribas. Eram mais de 630. Havia regrinhas para tudo, rubricas e mais rubricas. Jesus vem então nos ensinar uma oração simples, direta, sem complicações. Jesus nos ensina que Deus é simples e, portanto, uma oração que quer ser experiência com o Deus vivo e verdadeiro tem que ser simples também. Tão simples que Jesus chamava Deus de Abba. Essa palavra aramaica que as crianças usavam para falar do seu pai. Abba quer dizer papai. É interessante porque mesmo nós adultos, quando eu vou falar com você sobre o meu pai, seu José Tarcísio, eu digo o meu pai. Mas quando eu vou falar com os meus irmãos, nós vamos nos referir a ele, nós dizemos, o papai falou tal coisa. Entre nós, que somos filhos do mesmo pai, nós o chamamos de papai. Interessante, não sei se com você funciona assim. É a intimidade dos filhos com o pai. E é a intimidade que os irmãos têm entre si ao falar do pai. Então vamos comigo entrar nessa quarta parte do catecismo, a oração cristã, e entender que ela vem coroar esse itinerário que nós estamos fazendo. Número 2558. Diz aí, o que a igreja professa como fé e celebra na liturgia, primeira e segunda parte, ela pratica na terceira parte, o que nós vimos até a aula passada, os 10 mandamentos, e ela reza. Então, a fé cristã é professada, celebrada, praticada e rezada. Aí estão as 4 partes do catecismo. De modo que os fiéis vivam numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. 2559
diz que a humildade é o fundamento da oração, porque o homem é um mendigo de Deus. A oração cristã não é uma conquista, não é uma série de práticas de meditação, como, por exemplo, os orientais budistas, hinduístas. Né? Eles dão cursos e ensinam você a se concentrar e com disposições da sua mente, você para, respira, você faz isso, mais isso, mais isso, cumpre a receita, aí você entra em oração. A oração cristã não é nada disso. Não é um conjunto de regras, um conjunto de métodos que, se você seguir certinho, você encontra o êxtase, o maravilhoso. Nós não temos o santo daime, com todo respeito a essa outra religião. Não temos um chá que nos eleva. Né? A oração é uma atitude de mendigar. Quando nós entramos por oração, nós sabemos que estamos num ambiente totalmente sem mérito da nossa parte. Né? Devemos nos aproximar com humildade. Não temos direito nenhum de exigir coisa alguma a Deus. Então, a primeira atitude, eu diria, para quem quer ter vida de oração séria, é abre mão de ficar colocando Deus contra a parede. Isso aí é um empecilho para você rezar. O que é isso? Estou revoltado com Deus. Parei de falar com Deus, estou revoltado com Ele porque Ele levou tal pessoa, porque Ele me tirou tal coisa, porque eu não passei na prova, eu pedi tanto, Ele não me atendeu, estou revoltado com Deus. Quem diz isso não entendeu nada do que é oração, certo? Preciso se despir de toda essa arrogância, toda essa soberba. É a pessoa que diz assim, eu estou revoltado com Deus porque eu faço tudo certinho, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo de tantas pastorais e Deus não escuta a minha oração. Quem diz isso acha que a oração é Deus premiando os seus méritos. Você fez por merecer e Deus te premiou. Não é nada disso. Isso é Papai Noel dando presente para a criancinha que fez tudo certinho, foi obediente aos pais. Oração não é nada disso. Oração é um homem em humildade diante de Deus, mendigando Deus. Olha que expressão linda aí no final do número 2560. A oração é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, nosso mestre na oração. Então, primeiramente, a iniciativa é de Deus. Deus tem sede de se encontrar comigo. E Ele quer que eu também tenha sede de me encontrar com Ele. 2562 é a pessoa toda que reza. Corpo, alma e espírito. Né? É a pessoa como um todo. Mas nós, apesar de sabermos que o corpo tem importância, claro, porque, por exemplo, eu preciso fazer silêncio, eu não consigo rezar, entrar numa oração mais profunda, no meio de uma confusão, no meio de um falatório, eu preciso me recolher. Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que está oculto, que está no segredo. Né? Então nós precisamos nos recolher. A posição corporal conta. Né? Eu preciso ter uma atitude corporal de orante. Portanto, eu não devo cruzar a perna, por exemplo. Oração com a perna cruzada não rende, não vai. Né? Não dá para rezar de perna cruzada. Né? Não dá para rezar de braço cruzado, assim. Isso não é postura corporal de quem quer rezar. Então a tradição nos ensina vários gestos corporais, ajoelhar-se, mãos postas, mãos elevadas, né? Mãos entrelaçadas, olhos fechados, olhar o horizonte. Com o corpo nós oramos. Né? Santo Inácio de Loyola, grande mestre de oração também, nos ensina que nós devemos encontrar uma posição agradável, porque também não adianta essa história de vou rezar ajoelhado no caroço de milho, né, queridos? Ninguém vai conseguir concentrar. Tem que encontrar uma posição, se é sentado, se é reclinado, se é encostado numa cama, se é, sentado num banquinho de oração, né, uma espécie de ajoelhar-se. Encontre o seu lugar adequado, seu cantinho de oração, sua posição apropriada, que vai te permitir respirar bem, né? Ter uma certa adequada ventilação para você não ficar lá
né, com calor. Tudo isso conta. A oração, nós rezamos com o corpo. Mas é na alma ou no espírito, que nós chamamos de coração, que acontece realmente a oração. É lá onde Deus está a sós conosco, no coração. Claro que coração, quando a Bíblia usa essa palavra, já falamos isso aqui, não está falando desse músculo aqui que fica pulsando no peito, não. Né? Não é que Deus esteja situado aqui, que se você fizer uma cirurgia, você vai encontrar Deus lá dentro. Isso é um símbolo, certo? Porque o coração é o centro da pessoa, é aqui que bombeia o sangue, é aqui que você sabe se está vivo ou morto, se o coração bate ou parou. Né? Então o coração simboliza o centro da pessoa. É a casa onde estou, onde eu moro. É o nosso centro escondido. É o nosso lugar da decisão. É onde está o mais profundo das nossas tendências psíquicas. 2563. É o lugar do encontro. Já que é o lugar da liberdade, da escolha, então é o lugar da aliança com Deus. Ali no meu coração. Ali onde ninguém mais entra. Uma pessoa pode me obrigar a fazer tudo. Mas uma pessoa pode entrar até, sei lá, invadir minha casa, invadir o meu quarto, invadir minha privacidade, mas há um lugar onde ninguém pode invadir, ninguém pode entrar, meu coração. É ali que Deus está me esperando, nos esperando. É claro que nós podemos e devemos, e é aconselhável, rezar diante do Santíssimo Sacramento, procurar o sacrário, onde está Nosso Senhor. É claro que nós, contemplando a beleza de uma igreja, um espaço sagrado, um lugar, uma paisagem bonita, natureza, nos conecta muito com o sagrado, mas a verdade é que em qualquer lugar, se eu conseguir me recolher, eu posso ter oração. Porque se eu estou em graça, né, se eu estou em estado de graça, Deus habita em mim. Por isso, antes de entrar, olha só a lógica do catecismo. Antes de entrar na quarta parte, que é a oração, o que vem? Terceira parte, o agir cristão, que é um grande exame de consciência. Então eu recomendo, para você que vai começar essa quarta parte, procure um sacerdote. Depois que você estudou a terceira parte, você fez o seu exame de consciência, você descobriu várias coisas que não sabiam que era pecado e agora sabe que é. Confesse-se, com o propósito de mudar. E você, quando cometeu o pecado mortal, você expulsou a graça de Deus, a habitação de Deus em sua alma. Você expulsou. Porque Deus não habita num templo profanado. Né? É impossível servir a Deus e ao dinheiro, né? Jesus disse. Não podeis servir a dois senhores. Então, se o seu coração, você colocou a pornografia, ou a ganância, ou o egoísmo, ou a mentira, ou o que quer que seja, se instalou ali como se fosse Deus, no lugar de Deus, você primeiro precisa destronar esse falso Deus, e você faz isso na confissão, aí você volta ao estado de graça. Deus derrama sobre você a graça, aí sim você chega à quarta parte, que é a oração. Aí você consegue orar. E aí você consegue se recolher no seu íntimo e encontrar Deus. Mas atenção que esse encontro de Deus no seu íntimo está no mais profundo do seu ser. Nós podemos dizer que temos como que camadas, amados. O nosso ser tem camadas, níveis de consciência. Né? E tem um nível que está para além da nossa consciência, os nossos sentidos não alcançam lá. É lá que Deus está. Certo? Então, entenda uma coisa. Choro, arrepios, emoções, tudo isso está na superfície, na parte mais superficial do que nós somos. As janelas dos 5 sentidos. Então tem gente que pensa, é uma oração muito profunda porque eu chorei, porque eu me arrepiei. Não pense que isso é oração profunda. Pelo contrário, isso é oração superficial. Não estou fazendo juízo de valor, tá? Estou falando conforme o que a palavra de Deus nos ensina. Essas manifestações sensíveis são ainda o superficial. O mais profundo, né, onde Deus se comunica conosco, onde Deus toca o nosso ser, é onde nós não conseguimos sentir. Por isso precisamos de fé para rezar. Porque se nós sentíssemos Deus, então nós não precisaríamos de fé.
Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que não se vê, daquilo que se espera, que não se tem. Se eu tenho uma experiência de Deus em que eu estou sentindo, eu estou me emocionando, parece que eu estou ouvindo, Deus está falando mesmo assim, eu estou ouvindo com o ouvido mesmo, provavelmente eu ainda não estou vivendo realmente uma oração profunda. Porque Deus me convida a ir para o mais íntimo, muito além, muito mais profundo do que as minhas emoções conseguem captar. Tá certo? Isso é uma coisa básica também para quem quer ter oração. Pare de ficar produzindo emoção. Pare de ficar atiçando a sua parte sensível. Né? Choro e arrepios e não sei o que mais. Porque oração não é isso. Né? Quem está vivendo nisso não alcançou ainda o nível da fé. Fé é quando eu não vejo, não sinto, eu apenas creio. Eu apenas creio. Eu decido crer. Né? Número 2565. A vida de oração é estar habitualmente na presença de Deus, em comunhão com Ele. Habitualmente quer dizer, a vida de oração não é uma vez ao ano eu faço um retiro, aí eu faço comunhão com Deus. Não. Quem quer ter vida de oração, ou aprenda a ter diariamente, ou com frequência, pelo menos algumas vezes por semana, de forma habitual. Habitual quer dizer de modo que se torne um hábito, uma coisa constante. Né? Ou então você não vai ter vida de oração. Porque oração é intimidade. E você só cria intimidade com frequência. Frequentando a casa do seu amigo. Aí você tem intimidade. Então, com Deus também. Se você faz um retiro uma vez ao ano, né, você não cria intimidade com Deus. Tem que ser com muito mais frequência. Algumas vezes na semana, pelo menos, parar para rezar. Então é estar habitualmente na presença de Deus. Capítulo 1, a revelação da oração. Aí aqui o catecismo nos convida a mergulhar no Antigo Testamento. Lembrando lá o pecado original, Adão e Eva pecaram. E o que aconteceu com o pecado original na alma humana? O homem perdeu a semelhança com Deus. Lembra que o Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem nós continuamos sendo. Continuamos sendo a imagem de Deus. A craseado, né? Nós somos a imagem de Deus. Mas a semelhança com Deus nós perdemos pelo pecado original. E a oração vai reconstituindo em nós, refazendo em nós a imagem de Deus. Olha que coisa linda. A atitude do homem, 2567, é sempre uma resposta. Deus toma essa iniciativa, de novo, né? E a atitude nossa de oração é sempre uma resposta a um convite que Deus nos faz. Aí vem, então, artigo 1, o Antigo Testamento. O Catecismo vai nos mostrar aí, desde Noé, depois Abraão, nosso pai na fé. Abraão, que era um homem de silêncio, né? Lá no livro do Gênesis. Só aos poucos, Abraão vai, primeiro ouvindo. A primeira oração que aparece na Bíblia. Abraão ouvindo Deus. Abraão, abandona a tua casa, a tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão responde primeiramente executando, colocando em prática. Só aos poucos Abraão começa a conversar com Deus, porque ele é um homem de silêncio. E, portanto, a escuta do coração é essencial à oração. A oração restaura, então, no homem a semelhança de Deus. 2572, já falamos disso. 73, Jacó. Aqui interessante, não fala de Isaac. Abraão teve um filho chamado Isaac. Por que não fala de Isaac? Porque Isaac é o filho que Abraão foi convidado a sacrificar. Né? E Abraão é aquele que aponta para Cristo, mesmo sem saber. Isaac é aquele que aponta para Cristo. Quando ele vai subindo a montanha, o Monte Moriá, o pai vai levando a lenha. Né? Aliás, Isaac vai carregando a lenha, o pai vai levando a faca.
pai convidou o filho para ir oferecer um sacrifício a Deus no Monte Moriá. Na subida, Isaac diz assim: meu pai, aqui está a lenha, aí está a faca, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está? Abraão responde: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Deus proveu quando enviou o seu filho Jesus, o cordeiro para o sacrifício, aquele que morreu para que Isaac não precisasse morrer, para que você e eu não precisássemos morrer. Então Deus aceita o sacrifício de nós mesmos, mas nós não precisamos mais derramar sangue, não precisamos mais de oferecer sacrifícios cruentos, com dor, porque Cristo morreu uma vez por todas. Então, se eu, na minha oração, entro no sacrifício de Cristo, né, eu me uno ao sacrifício de Cristo, eu sou um sacrifício espiritual agradável a Deus. Jacó é filho de Isaac. Aquela passagem em que ele luta uma noite inteira com um anjo misterioso. Ele luta para saber o nome do anjo, o anjo não revela o seu nome. Ali então aparece a oração como combate. Né? Combater na oração significa falar com Deus insistentemente. Jesus usa também essa imagem, né, para falar da viúva que venceu o juiz no cansaço. E tanto a viúva insistiu, o juiz disse: vou fazer justiça a essa viúva. Né? Então nós devemos, essa imagem de Jacó, vencer Deus no cansaço, quer dizer, combater na oração, ser insistentes com Deus, clamar com todo ardor. Né? Depois Moisés, na sarça ardente, 2575 e diante. Né? O Senhor fala face a face com Moisés, de modo que até uma luz emana do rosto de Moisés, né? Quando ele entra depois na tenda do encontro. Então Moisés é modelo da oração contemplativa, oração que contempla a beleza de Deus. Quando Deus manda Moisés se esconder na fenda da rocha e Deus passa, né, às costas de Moisés. A beleza de Deus é tão imensa que se Moisés visse, ele morreria de amor. Né? É impossível ver a Deus e continuar vivo aqui nessa vida na carne. Né? Moisés, então, tem essa experiência com Deus. Depois Davi, 2578, começa falando de Samuel, que foi o último dos juízes, aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Depois ungiu o segundo rei, Davi. Samuel é aquele menino que foi entregue por sua mãe Ana ao sacerdote Eli, cresceu dentro do sacerdote por causa de uma promessa que Ana havia feito, sendo estéril. E Eli ensinou, educou Samuel a orar. Samuel ouvia uma voz chamando: Samuel, Samuel, e ele não sabia que era Deus. Então Eli conduziu Samuel dizendo: quando você ouvir de novo essa voz te chamando, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então aqui Samuel nos ensina também a orar. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Oração tem que ser mais um escutar do que um falar. Outra dica, então, importante para a vida de oração: cala-te, fale menos e ouça mais. Se você está mais tempo falando do que ouvindo na oração, sua oração não está seguindo os passos de Jesus. Tem que ouvir mais. Davi, nos Salmos, Davi escreveu, né, boa parte dos Salmos, são 150 Salmos na nossa Bíblia, né? E é atribuído cerca de 70 e poucos, algumas versões até falam, a versão hebraica fala de 73 salmos atribuídos a Davi, ou seja, metade praticamente. Metade dos salmos teria sido Davi que escreveu. A outra metade, uma parte é atribuída a Salomão, outra parte a Asaf, outra parte a Coré, né? Vários sacerdotes foram compondo os salmos. Os salmos são uma grande, vamos falar dele um pouquinho mais, uma grande tradição de oração em Israel, que depois nós católicos herdamos, né? Depois Salomão foi o filho de Davi, que construiu o templo de Jerusalém. Fez aquela oração de dedicação do templo, que está lá em 1 Reis, capítulo 8. Belíssima oração de dedicação do templo, em que Salomão pede que Deus escute a oração que se eleva a ele daquele santuário, etc. Depois, falamos dos reis, aí vem os profetas, começando com o maior deles, Elias, o profeta.
Elias marca o povo de Israel pelo seu zelo, né? O seu zelo pela causa do Senhor. É aquele que elimina os sacerdotes de Baal, o falso Deus. Né? Os profetas combatem o ritualismo, 2581. O ritualismo é o culto por demais exterior. É aquela coisa que os profetas tanto criticavam, Isaías 58, por exemplo, né, que nós ouvimos na Quaresma, na quarta-feira de cinzas. Aquele salmo, o Salmo 49, por exemplo, em que Deus diz, né, eu não quero sacrifício, porque enquanto vocês oferecem sacrifícios, o coração de vocês está longe de mim. Enquanto vocês oferecem sacrifícios, vocês estão oprimindo os pobres. Então, o ritualismo é dissociar o culto da vida concreta. Então, os profetas vêm para mostrar que não adianta oferecer sacrifício a Deus e continuar no pecado. Não adianta. Né? Seria uma oração vazia. Então criou-se esse hábito, né? Os judeus que praticavam todo tipo de iniquidade no dia a dia, depois bastava levar um animal no dia do grande perdão, Yom Kippur, levava o animal, sacrificava o animal, aí acreditar, pronto, tá paga a minha culpa recaiu sobre o animal, sacrificou, pronto, agora posso voltar a viver em paz, vou voltar a pecar tudo de novo, no ano que vem eu trago outro animal. Isso é um ritualismo. E isso, irmãos, pode continuar acontecendo agora na nova aliança também. Quando, por exemplo, a pessoa vai se confessar e no dia seguinte volta a cometer o pecado, na semana seguinte vai confessar de novo, depois volta a cometer o pecado, sem de fato se esforçar. Veja, eu não estou falando aqui que é pecado voltar a confessar o mesmo pecado. Não. A luta continua. O que eu estou falando é que às vezes as pessoas não levam a sério, não entenderam que tem que realmente se arrepender e detestar aquele pecado e lutar contra ele. E voltam a confessar sem ter primeiro sentido esse arrependimento, essa dor pelo pecado. Enquanto eu não sentir dor porque eu ofendi a Deus, enquanto eu não estiver convencido da feiura do meu pecado, do prejuízo que é o meu pecado, não adianta ir confessar, porque não tem contrição. Só há absolvição válida se houver contrição perfeita. Arrependimento sincero, com o propósito de não pecar mais. Então isso é o ritualismo vazio que os profetas vieram combater. E aí nós vamos avançar agora às aulas seguintes, né, dos próximos 2 dias, porque vamos terminar esse tópico sobre os Salmos, a partir do número 2585, vamos até 2597. Então na aula que vem nós pegamos o artigo 2. Os Salmos. O que são os Salmos? Primeiramente, Salmos é o nome de um livro da Bíblia, né? Dos 73 livros da Bíblia, um se chama Salmos. A palavra salmo em português vem do hebraico, do grego, perdão, psalterion. Psalterion é o nome de um instrumento de corda, psalterion, que foi traduzido para o latim salterium, no português saltério. Saltério, portanto, que significa a coleção de salmos, os louvores, os terrilim, assim chamavam os hebreus, né, os judeus. Em hebraico, terrilim, quer dizer os louvores. Assim que é o nome salmos em hebraico, terrilim, os louvores. Então os salmos são o texto oficial de oração do povo de Israel. É uma coletânea de 5 livros. Interessante a gente entender que na Bíblia, né, o livro dos Salmos não aparece muito claramente nas edições atuais da Bíblia, mas pela tradição, né, o livro dos Salmos foi dividido em 5 para seguir a mesma ideia do Pentateuco. Os livros de Moisés, os livros atribuídos a Moisés, foram divididos em 5. Né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Né? Então, o livro dos Salmos também foi dividido em 5. Os 5 livros do Saltério. O primeiro livro vai do Salmo 1, versículo 1, até o Salmo 41, versículo 14. Olha como que termina o livro primeiro. 41, 14. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel,
desde agora e para sempre. Amém. Amém. Com esse versículo encerra-se o primeiro livro. Aí começa o segundo livro com o versículo seguinte, Salmo 42, e vai até o Salmo 72, versículos 18 a 20, que diz assim: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas. Para sempre seja bendito o seu nome glorioso, que toda a terra se encha com sua glória. Amém, amém. Sempre termina, então, esses livros com uma jaculatória, uma doxologia, né? Doxologia quer dizer uma glória, dar glória a Deus. Depois, 89, versículo 53. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Depois, Salmo 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde agora, desde sempre para sempre. E todo o povo dirá amém. Depois, o Salmo 150, que termina com essa grande doxologia, né? Aleluia. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Então, esses são os 5 livros dos Salmos, que estão diluídos aí na nossa Bíblia. Os Salmos são a oração do povo de Deus, usado nas grandes festas no Templo de Jerusalém e também cada sábado nas sinagogas. Jesus mesmo, nos diz o evangelista Lucas, quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para celebrar a Páscoa pela última vez, aquela ceia em que ele instituiu a Eucaristia, diz lá São Lucas, depois de recitarem os salmos, era o chamado Halel, esses salmos que começam com Aleluia. No início dos 101, 102, 103, né, os salmos do Halel. Então Jesus tinha, com certeza, o saltério memorizado. Um outro exemplo, Jesus recitando os salmos, ele na cruz, morrendo, uma das suas últimas palavras foi um versículo do Salmo 21. Provavelmente ele teria recitado o salmo todo. Meu Deus, por que me abandonaste? Né? Os judeus sabiam de cor os salmos. E por isso a Igreja Católica, desde o tempo dos monges, Santo Antão no deserto, depois São Bento, aqui na Itália, né, no Ocidente, começando a tradição monástica cristã, Santo Agostinho também, continuamos esse hábito de recitar os salmos. Os salmos, aí agora eu estou pegando aqui, que o próprio catecismo, na nota de rodapé, mostra que ele tirou do livro Liturgia das Horas, a Introdução Geral à Liturgia das Horas. Né? Esse é o livro de oração oficial para todos nós, padres, religiosas e muitos leigos também, que rezamos a Liturgia das Horas. Nós vamos falar sobre ela ao longo desse curso, né? Ao longo dessa quarta parte do Catecismo. Dos números 100 ao 109, esse texto nos fala sobre o que são os salmos. Em que ele fala, primeiramente, no número 103, os salmos têm caráter musical, foram escritos como letras de hinos, de cânticos. Então, mesmo quando eu recito, mesmo quando eu leio os salmos, não estou cantando, eu devo ler tomando consciência de que é um poema, é uma letra de uma música. Portanto, o objetivo dos salmos é mover o coração, mais do que a cabeça. Então, ao rezar com os salmos, eu devo ir meditando, saboreando a beleza das palavras, das expressões. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Devemos repetir, meditar, degustar, saborear, ruminar essas palavras, essas expressões poéticas. Né? Tem versículos tão bonitos nos Salmos, né? Tantas expressões fortes que movem o nosso coração à oração. Então, o Salmo não fala necessariamente a Deus. Tem salmo que fala de outras coisas. Mas canta simplesmente diante de Deus, como lembra São Bento. Consideremos de que modo convém estar na presença de Deus e de seus anjos, e ao salmodiarmos, que nos mantenhamos em tal atitude que nossa mente concorde com a nossa voz. É a regra de São Bento, capítulo 19.
Então, salmos é cantar diante de Deus. Os salmos expressam as dores, as esperanças, a miséria, a confiança dos homens de qualquer época. Embora tenha sido escrito numa época, num contexto histórico, eles expressam aquilo que está no coração de todos os homens de todos os tempos. E aqui tem uma coisa importante. Quem salmodia, salmodiar quer dizer recitar os salmos, não o faz tanto em seu próprio nome, como em nome de todo o corpo de Cristo, que é a igreja, e ainda na pessoa mesma do próprio Cristo. A importância de rezar com os salmos é essa. É um texto inspirado por Deus. Claro que nós podemos e devemos rezar com nossas próprias palavras, nossas próprias expressões. Mas quando rezamos com salmo, qual a vantagem? Foi o próprio Deus que nos disse: eu quero que vocês se dirijam a mim com essas palavras. Então é claro que tem um peso muito maior rezar com os salmos. É muito recomendável, portanto, levar os salmos para a sua vida de oração. E aí o catecismo vai dizendo uma coisa importante, né? Ele vai dizendo assim, às vezes, quem salmodia, seus afetos discordam daquilo que o salmo expressa. Por exemplo, estando triste e cheio de amargura, canta um salmo de júbilo. Ou, estando feliz, canta um salmo de lamentação. Por que isso? Porque quando nós recitamos os salmos, nós emprestamos nossa voz, nosso coração, para a igreja orar. E em algum lugar da igreja tem alguém sofrendo. Então, embora eu esteja alegre pessoalmente, ao recitar aquele salmo cheio de tristeza, eu estou em comunhão com o meu irmão que está sofrendo. Isso é lindo. Minha oração ganha muito mais peso quando eu rezo não em meu próprio nome, mas em nome de todo o corpo místico de Cristo e, portanto, em nome do próprio Cristo, né, que é a cabeça desse corpo. Queridos irmãos, a nossa próxima aula será a número 49. Convido você a ir comigo nessa aventura de conhecer melhor a oração cristã, esse grande patrimônio da nossa igreja. Deus abençoe você. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.